Este é o apresentador do programa O Aprendiz, programa de muito sucesso nos Estados Unidos que renderam diversas temporadas, até mesmo uma temporada em 2007 com celebridades. Trump, milionário dos Estados Unidos, com vários tipos de empreendimentos, chega ao poder carregando consigo esse estilo de O Aprendiz, o estilo de gritar com as pessoas, mandar calar a boca, apontar e demitir. Esse estilo também foi trazido para o Brasil. Seu apresentador era Roberto Justus, o homem, o empresário, o qual na pandemia defendia que não deveria haver isolamento social geral, somente dos velhinhos, e encarava numa boa que poderia morrer 4, 5 mil pessoas, isso lá no começo da pandemia. Depois de quase 50 mil mortos, continuava dizendo, deu até uma entrevista à TV Jovem Pan, reafirmando todos os seus princípios, dizendo que deveria ter sido feito a mesma coisa. Além de Justus, tivemos como apresentador do Aprendiz no Brasil, João Dória, que também gritava, que também apontava o dedinho. Mas o grande aprendiz que está na política é Jair Bolsonaro. Trump, quando chegou ao poder, queria fazer da América a primeira novamente. Vejam lá. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Mais do que um aprendiz, Jair Bolsonaro é um admirador de Donald Trump. Um fã que procura imitar o máximo possível o seu patrão. Trump, que fez questão de ser anti-globalização, negou a ciência com toda a sua força, defendeu até que deveria se construir um muro para evitar os mexicanos, porque afinal de contas, qualquer latino que atravesse a fronteira é considerado um mexicano e não um latino. A história desse muro foi longa. Até mesmo Steve Bannon recolheu dinheiro para construir o muro, sendo que isso é proibido por lei. Quem constrói é o Estado, e ele foi preso por isso. Mas Trump, no seu último dia de mandato, deu o perdão para Steve Bannon. Mas as coisas se modificaram, e muito para Trump devido ao coronavírus. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. 近来，美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化。我们对此强烈愤慨，坚决反对。我们敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。Além de menosprezar o vírus, simplesmente disse absurdos sobre o coronavírus. Da cloroquina, todos já conhecem. Mas vejam essa outra história, que também causou mortes nos Estados Unidos. É a anticiência em ação. But also,
a question that probably some of you are thinking of if you're totally into that world, which I find to be very interesting. So supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant that knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful. Nosso aprendiz, assim como o patrão do norte, continuava ignorando, minimizando a pandemia, desprezando as mortes. Tudo isso, inclusive, aqui no Brasil, com vários militares no poder federal. E assim, nosso aprendiz era um verdadeiro exterminador do presente. E assim chega a segunda onda. Como a anticiência e a vida ultraliberal estão presentes na vida do patrão e do aprendiz, quando chegou a segunda onda, nada foi feito para evitar o contato social. Seja no dia de ação de graças, onde as pessoas viajaram pelo país nos Estados Unidos, bem como no Natal, no Ano Novo e nos constantes contatos aqui de Bolsonaro com a população, abraçando, tirando foto, aglomerando. Os Estados Unidos é o país que antes mesmo de Trump sempre teve o maior número de armas por posse de sua população. Jair Bolsonaro foi diminuindo as dificuldades para se comprar armas, diminuindo a tributação. Em ambos os países, o número de bilionários crescia e a desigualdade aumentava. Veio o episódio George Floyd, I Cambridge, nos Estados Unidos, e isso certamente repercutiu também negativamente nas eleições. Eleições essas que Trump perdeu, mas nunca aceitou. Trump que queria fazer a América primeira novamente, na verdade estava preocupado era com a sua situação pessoal. Afinal de contas, agora que ele saiu do poder, ele pode ser encarcerado. Será? Agora que Donald Trump perdeu a eleição, os processos que tem sobre ele podem ir adiante. Ou seja, ele estava legislando, ele estava governando em causa própria. Em 6 de janeiro, no dia da confirmação de Joe Biden no Capitólio, Trump incentivou seus correligionários a dirigir-se ao Capitólio. Claro que, comparando os números, você vê aí que o racismo é notório naquele país. Vários políticos, personalidades, jornalistas disseram que se sentiram como se estivesse numa república das bananas,
ou seja, num país onde o governo cai rapidamente. Os Estados Unidos é especialista disso. 20 de janeiro, dia da sucessão presidencial, Washington tornou-se um espetáculo de militares nas ruas. Enquanto isso, Trump foi calado no Twitter, Facebook, portanto, em várias redes sociais que participava. Trump queria fazer a América primeira novamente. Ele conseguiu. Vejam aí os números. Estados Unidos é o primeiro em número de casos, mais de 24 milhões no dia da sucessão presidencial. Mais de 400 mil mortes, é o primeiríssimo. E o Brasil, o segundo em mortes, 211 mil no dia da sucessão. Claro que não era o Brasil o segundo em casos, e sim a Índia, que tem muito mais habitantes. Mas vale lembrar que Modi, assim como o Bolsonaro aqui nas eleições dizia que o PT distribuiria mamadeira de piroca, Modi lá na Índia, na eleição, dizia que seu opositor, caso ganhasse, o sexo anal ia se espalhar por toda a Índia. Mas voltando aqui à nossa realidade, vimos que se o Trump estava muito preocupado com seus negócios pessoais e ficar no poder era fundamental, aqui também nós temos o presidente que busca a todo custo salvar seus filhos da justiça. De qualquer maneira, Trump, que dividiu o mundo entre winners e losers, entre ganhadores e perdedores, ele que tanto demitiu, agora está demitido. Será que realmente Jair Bolsonaro está de aviso prévio? Vamos ficar de olho nisso. Vamos lutar por isso.